Olá pessoal, meu nome é Breno e eu sou um dos acadêmicos junto com a Laura, a Luana e o Lincoln, que vão dar prosseguimento a essa apresentação a respeito do portfólio dos direitos da personalidade dentro da matéria de Teoria Geral do Direito Privado 1. Então vamos lá. Bom, então para começar esse esclarecimento, eu vou fazer uma breve descrição a respeito da peça escolhida pelo grupo, que foi o documentário independente de 2005 chamado Modify, que foi dirigido também por Jason Gary e Greg Jacobson. Bom, então o documentário ele se configura como uma peça cinematográfica que vai abordar essas ideias das modificações corporais e colocando essas próprias pautas como protagonistas, inclusive a partir de uma realidade na ótica das pessoas que estão inseridas nesse meio, ou seja, os tatuadores, os body artists, as pessoas que se submetem a esses procedimentos, os cirurgiões plásticos. Então, sob essa ótica, o enredo ele contempla uma série de reflexões quanto à realidade abordada e dialoga com essa noção de livre-arbítrio que é tão ligada não só aos direitos da personalidade, mas também sobre essa realidade de você querer fazer alguma modificação corporal. E, ao mesmo tempo, coloca o quanto essas práticas e esses contextos eles estão associados à modernidade. Então, algumas reflexões pertinentes que são colocadas. Existiriam, portanto, limites? Qual seria a diferença entre modificação corporal e mutilação corporal? Quais os desafios discriminatórios enfrentados pelos que submetem essas mudanças físicas mesmo, né? Então, nessa arte são exploradas umas nuances históricas pelas pessoas que consideram essas alterações corpóreas um estilo de vida mesmo, com base em motivos artísticos ou por pura vaidade mesmo, estética. E a partir disso, o tema retratado mesmo, fechando assim esse processo mais descritivo, ele vai buscar estabelecer uma abrangência para além do imagético, porque ele vai dar às modificações corporais muitas vezes um contorno mais preciosista de práticas significativas e intimistas, na medida em que elas representam algo substancial e muitas vezes até com contornos religiosos. Todas as simbologias elas representam uma união do livre-arbítrio, mas também dialogam com esse contexto que parte da ideia de você ter direito ao seu próprio corpo e de fazer as alterações que lhe agradam com base no que a Constituição de cada país dispõe para que isso seja realizado. Então, é muito interessante porque é a partir disso que o documentário incita reflexões e que se conectam com esses direitos da personalidade, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Então, entrando agora na análise propriamente crítica da obra, é importante a gente trazer aqui o cotejo do documentário assistido com os direitos de personalidade, principalmente aqueles que a gente viu nas videoaulas do Fábio. O primeiro e praticamente o principal direito da personalidade que a gente deve fazer uma análise aqui é, obviamente, o direito ao próprio corpo, que é amplamente divulgado no documentário assistido. A gente invoca inicialmente o artigo 13 do Código Civil com relação a uma crítica que a gente tem a fazê-lo, principalmente porque se a gente analisá-lo em uma leitura fria, uma leitura seca, a gente chegaria a uma conclusão de que essas práticas de disposição corporal, elas são condutas tratadas como proibidas pela legislação brasileira, né? Justamente porque a gente estaria falando ali que o tempo todo no documentário a gente vê atos de disposição do próprio corpo como a presença de uma diminuição permanente da integridade física dos sujeitos, né? Ou também aquela questão da contrariação aos bons costumes, que a gente vai trazer um pouquinho mais à frente, estando ausente a questão da exigência médica. Só que a gente sabe que esse dispositivo, embora seja um dispositivo legal, consagrado no nosso Código Civil, ele está bastante desconexo da própria realidade social, né? Porque dessa forma a gente estaria proibindo qualquer tipo de intervenção no corpo, que não faz sentido nenhum. Desde tatuagens, piercings, cirurgias plásticas das mais simples, até aquelas intervenções mais significativas, como a gente viu retratado no vídeo. Então essa é a primeira crítica a esse dispositivo. E a questão também de que ele menciona os bons costumes, e nesses termos, bons costumes. E a gente sabe que isso é um termo extremamente temerário, até difícil de falar o que é bons costumes, uma vez que isso modifica com a medida que a sociedade também se modifica. Então isso também, além disso, estaria completamente submetido ao julgo de moralidade do juiz, ou seja, à mercê de uma subjetividade do magistrado sobre o que seriam esses bons costumes, né? E isso é uma construção social, é essencialmente social. Então, colocar isso num dispositivo legal é trazer uma limitação. Então, a gente traz que esse próprio artigo 13 do Código Civil limita o direito de personalidade no sentido do direito à integridade física, o direito ao próprio corpo. Isso prejudica a construção da personalidade do sujeito, que a gente bem viu que grande parte, para não dizer todos os praticantes dessas intervenções
corporais, explicam que isso faz com que construa a personalidade de cada um, a pessoalidade, o jeito que ela é no mundo, o projeto de vida boa que eles criaram para cada um deles, ajudando a localizar no mundo, a realizar conexão, se sentir pertencente a uma sociedade. E além dessas críticas, a gente traz a questão dos requisitos. Ok, existe o direito? Existe, mas ele deve ser praticado com base em alguns requisitos, como, por exemplo, ser feito, né, essas intervenções serem realizadas por uma pessoa com capacidade jurídica plena, com o seu consentimento informado, uma vontade, uma autorização expressa e, claro, né, obviamente, não se olvidando dos preceitos essenciais a todo direito de personalidade, que é a autonomia da vontade, a alteridade e a dignidade da pessoa humana. Agora, fazendo uma relação com o direito à vida, e cumpre-se observar aqui que a gente vai extrapolar o direito à vida no seu sentido biológico, né, no seu sentido mais factível, ali, mais simples, mas trazer o direito à vida de qualidade, a qualidade de vida, né, a ideia da vida como sendo um processo cultural do ser humano. Isso faz uma intrínseca relação com aquela questão do projeto de vida boa, que o Fábio bem cita nas aulas dele, e a criação de identidade de cada um desses sujeitos com essa vida de qualidade que eles querem traçar para si. Né? Então a gente tem os sujeitos que são retratados, né, no documentário, eles escolhem a vida que vale a pena ser vivida para cada um deles, né? A vida que eles traçaram para si, a história deles como um ser humano, a questão da autorrealização. Então, nesse sentido, se faz bastante presente, sim, o direito à vida e também os seus outros pilares, como o direito à liberdade, a dignidade da pessoa humana, e que são, né, valores intrínsecos ao direito à vida. E a gente traz também a questão do direito ao nome, e principalmente com relação à possibilidade de alteração do nome desses indivíduos, que são retratados no documentário. Desde aqueles que vão desempenhar atividades artísticas, até os que vão ali fazer grandes transformações corporais, transformando suas faces, seus corpos. E a gente tem, né, a questão de que o nome é o elemento individualizador da pessoa natural. Então, a partir desse ponto, nada mais justo do que alinhar o nome dessa pessoa com a forma com a qual ela se identifica no mundo, com a forma com a qual ela se identifica na sociedade, para que ela realmente consiga conquistar o projeto de vida boa. Né? Então a gente tem aí, se a pessoa ela se entende como sendo o Homem-Tigre, ou como sendo The Devil, deixa ela ser chamada de Homem-Tigre ou de The Devil, porque é a forma com que ela se entende no mundo. Só que a gente tem o princípio geral da imutabilidade do nome, mas só que a gente sabe que isso aceita algumas exceções, desde que motivadamente. Então a gente traz a questão do artigo 56, do 57, e nesse caso, né, a exceção seria, por exemplo, do apelido público notório, né, que são aqueles que já são reconhecidos amplamente pelos seus cognomes socialmente aceitos. E uma observação que a gente faz também é com relação ao pseudônimo. Muito dos artistas, né, que o documentário traz, eles falam que eles adotam, né, alguns nomes artísticos, e a gente trouxe aquele viés de que o cognome, né, o pseudônimo, ele se adota, né, da mesma proteção que se dá ao nome, né, porque muitos sujeitos adotam esses nomes para sua proteção. E por último, a gente traz também a questão do direito à honra e do direito à imagem, principalmente, né, a tutela da honra naquelas situações discriminatórias, como as retratadas no documentário, para garantir aos sujeitos a sua ampla proteção, principalmente com relação às suas reputações pessoais. Então, né, em casos de injúria, difamação e calúnia a uma pessoa, pelo fato dela ter um piercing, uma tatuagem, um chifre, uma língua bifurcada ou qualquer outra modificação, não somente uma afronta à sua honra subjetiva, né, no sentido de uma lesão pessoal, como a sua honra também objetiva. É uma ofensa à sua reverberação pública, e também é um crime sujeito a sanções penais e civis. Então, né, a gente tem aí uma criação de um direito subjetivo a danos morais e materiais, no caso de uma lesão a esse direito, como também uma compensação não pecuniária, por meio, por exemplo, de uma retratação pública, ou ou também não, inclusive uma tutela reparatória por meio de uma indenização e também inibitória, para a ideia de cessar os efeitos daquela ofensa. E também a questão do direito à imagem, né, nos casos aí de desprezo público, a própria imagem da pessoa, e a gente traz aí o viés da imagem tanto como retrato quanto como atributo, o que com certeza afetaria a sua reputação social. Hoje eu vim explicar para vocês o recurso especial da STJ número 1.086.075. Nesse recurso, o que acontece? Em 2014, ocorreu um caso de um candidato ao concurso de bombeiro ser negado a posse do cargo devido ao fato dele possuir tatuagens. Ele, não concordando com a situação, recorreu ao Tribunal de Minas Gerais. Entretanto, o tribunal não acatou e ele continuou sendo negado a sua posse, porque, de acordo com o Tribunal de Minas, as tatuagens seriam consideradas anomalias dermatológicas, sendo até consideradas equivalentes a doenças dermatológicas e a modificações que não eram autorizadas pelo edital. Entretanto, ele alegava que as suas tatuagens não seriam visíveis no uniforme de bombeiro. Elas seriam apenas visíveis em caso que ele estivesse em atividades aquáticas, com o uso da sunga, ou se por algum motivo, durante o emprego, ele houvesse necessidade de tirar a roupa, o que não são casos recorrentes, mas ainda assim o tribunal alegou que não era bom para a visibilidade dos bombeiros, não era uma coisa que combinava com a imagem que devia ser passada. Ele também continuou sem concordar e o que aconteceu? Ele apelou para um recurso especial do STJ. Chegando em Antônio Palheiros, ele recusou a condenação que tinha sido feita e afirmou que realmente não tinha como prosseguir com esse tipo de decisões, porque hoje, na modernidade, as tatuagens são uma coisa normal, são uma coisa que já está popularizada. Dessa forma, foi derrubada e ele conseguiu tomar posse do seu emprego
Os motivos que levaram à anulação pelo ministro foram, em especial, a falta de respaldo legal para a decisão do julgador da Suprema Corte. Em primeiro lugar, porque não tem nenhum respaldo na Constituição que determine que, para possuir aptidão física, a pessoa não deve ter nenhuma tatuagem. Quando não se tem esse respaldo, há um desrespeito, uma contrariedade em relação ao artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, além do artigo 37, inciso 1, que diz que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Esse foi uma das razões. A outra foi que a Lei Complementar 95 de 2007 alterou a Lei número 5.301 de 1969, dizendo que, independente do traje do profissional, do uniforme do profissional, se ocorresse de exibir alguma tatuagem, estaria permitido, não haveria problema nisso. O que contraria também a decisão, porque o argumento era de que quando ele utilizava a sunga do Corpo de Bombeiros, as tatuagens ficavam visíveis. Só que isso foi totalmente permitido a partir de 2007, então tem uma certa contrariedade. O único problema seria se a tatuagem apresentasse um caráter ofensivo para o cargo público, em questão, ou um caráter ofensivo que desrespeitasse, enfim. E não era o caso, porque no caso do indivíduo desse julgado, ele possuía 2 tatuagens de Jesus Cristo e uma com o nome do filho. Inclusive, a gente trouxe um excerto do julgador da Suprema Corte para apresentar o caráter que foi o julgamento. De acordo com ele, a tatuagem não deixa de ser manifestação de desvio da própria personalidade da pessoa, que quer lhe impor marca que a natureza não lhe deu e que nenhuma utilidade prática tem para quem a aceita, sendo, na verdade, verdadeira mutilação dermatológica, vista na maior parte das vezes não com bons olhos por quem observa. A partir disso, o ministro observou um teor muito forte de pessoalidade na decisão, nada imparcial, de certa forma até conservador, bem julgador mesmo, quando diz que a tatuagem se resume a ser uma mutilação dermatológica. Então, observando isso, que foi até grifado no acórdão, o ministro ele declara nulo o ato administrativo que excluiu o candidato do concurso.